Lá em 1 Coríntios 16, 13. Como eu disse, nós vamos estar meditando esses temas que está tratando aqui, 1 Coríntios 16, 13 e 14, né? Que fala para nós aí alguns temas importantes para estarmos aí meditando. Diz 1 Coríntios 16, 13 e 14: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aí ele conclui: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Oremos. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra lida, pedimos que a mesma lá encontre lugar em nossos corações, que possamos estar atentos aos teus ensinamentos e colocar em prática em nossas vidas para a tua honra e glória, Senhor. Agradeço isso e peço em nome de Jesus. Amém. Então você observa bem claro aí a divisão, né, que ele trata de temas, finalizando o livro também, né, e ele chama atenção para alguns temas que devem fazer parte da nossa vida. Sede vigilante, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aí ele conclui, verso 14, né? Nós vamos ficar hoje com sede vigilantes. Então vamos pensar um pouco o que significa a vigilância. É interessante que na Bíblia nós vamos encontrar em vários lugares esse termo vigilância. Em Lucas 12, 37 diz: bem-aventurado os crentes vigilantes na vida ou na vinda de Jesus, né? Então, falando sobre a vinda de Jesus, lá no trecho fala sobre a importância de vigiar quanto à vinda do Senhor. Atos 20, 31 diz que a vigilância ela deve fazer parte das nossas vidas quanto aos ensinamentos dos falsos profetas. É um tema bem amplo, tá? Quando fala de vigiar para não ser atingido pelos falsos ensinamentos. Tá? Então, em Atos fala sobre isso, mas tem muitos outros trechos que vão falar sobre isso aí. Paulo, falando aos Colossenses, lá em Colossenses 4:2, ele diz que a vigilância deve estar acompanhada de oração. Tá? Então, a gente ora, tá? Como uma forma também de vigiar. Foi o que Jesus falou: orai e vigiai. Né? Então é importante para nossas vidas. Paulo, falando aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, 6 e também no verso 10, ele fala que a vigilância, ela também é escatológica, ou seja, a vigilância quanto à vinda de Jesus. Então, quanto ao futuro, que não sabemos, tá, quando será, mas sabemos que é um futuro que já está próximo. Tá? Quanto mais o tempo passa, mais próximo fica. Então, isso é escatologia. Lemos em 1 Pedro, falando que 5:8, né, que nós devemos vigiar contra as ciladas de Satanás. Quer dizer, ele está procurando alguém para ele destruir. Aí nós temos que estar vigiando, estar atentos aí. Nós encontramos também vigilância em Apocalipse capítulo 3, verso 2 e 3, tá? O Senhor falando para a igreja em Sardes, e ele fala da importância de vigiar ali. Exorta a igreja a praticar a vigilância, né? Então aí em Apocalipse 3. Mas nossas questões sobre a vigilância é o significado de vigilância. Não vamos ficar só nessa ideia de entender o que é ser vigilante. Vigiar significa estar alerta. Tá? O vigia não pode dormir, ele não pode cochilar, ele tem que estar atento. Tá? Então essa que é a grande importância aí. Os dicionários vão definir a vigilância como ato ou efeito de vigiar. É o estado de permanência alerta, né? Então a pessoa está atento aí. O verbo vigiar, ele aparece na Bíblia, como temos algumas referências, mas aparecem muitas referências aí.
E na maioria das vezes está relacionado à vida do cristão. O cristão vigiar para não cair em pecado, o cristão vigiar para não sair dos ensinamentos bíblicos, recebendo ensinamentos falsos, né? O cristão vigiar para não cair nas ciladas, tá, de Satanás. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar várias referências. Vigiar também significa guardar ou cuidar. Então você tem algo e cuida. No caso nosso, temos a comunhão com Deus, temos a nossa vida de testemunho aqui na terra. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, do nosso testemunho. Nós temos que nos guardar, tá, de não se contaminar com as coisas do mundo. Então essa que é a ideia que nós vamos entendendo sobre vigiar. Vigiar também aparece na Bíblia, como nós até lemos em 1 Pedro 5,8, com o significado de ser sóbrio, tá? Então, nesse sentido de estar atento, né? Então, é a ideia que Pedro fala para nós, e Paulo também usa esse termo também em 1 Tessalonicenses, tá? Nós vamos encontrar lá no capítulo 5, ele usando essa ideia, tá? De vigiar é ser sóbrio, né? Então, nesse sentido aí aparecem algumas referências. A palavra sóbrio, ela traduzida nos usos textuais, né, para significar e vigiar, ela tem algum significado, porque ela aparece em algumas referências bíblicas, como vigiar, tomar a sobriedade, né, essa palavra sóbrio, né, que vem, uma palavra usada do grego aí, traduzida, e também despertar, que é no sentido de estar atento, né? Então, nessa ideia. Vigiar também significa permanecer acordado, principalmente quanto à vinda de Cristo. Então, permanecer acordado. O vigia, já disse anterior, não pode dormir, tá? Muito, se a gente for ver na história, muito, né? Eu sei, em tempos que eu assisti em jornal, muitos vigias já morreram pelo descuido, tá? Cochilou, o ladrão chega, toma a própria arma dele, ele vem com a intenção às vezes só de roubar a arma e ainda mata ele com a própria arma. Então o vigia tem que permanecer acordado. Então vigiar também é permanecer atento, no sentido aplicativo, no zelo da vida espiritual, das doutrinas bíblicas, do bom testemunho, para não se afastar do Senhor. Tá? Então, ficar sempre atento, isso é vigiar. Então, a gente tem que, até no andar, né, quando você anda na rua, você tem que ser esperto, né? O crente tem toda essa educação de estar atento, então tem que ser esperto, tá? De não entrar em ruas escuras, tá? Terrenos baldios, se puder evitar passar perto daquilo, evita, que é para sua própria proteção, no sentido deslocamento, mas no sentido de doutrinas bíblicas, é você não aceitar tudo que as pessoas ensinam, mas ver se realmente é bíblico, tá? Não acreditar em pessoas, mas acreditar na palavra de Deus. Então, permanecer atento no zelo, tá? E não se afastar do Senhor. Vigiar também, eu coloquei por um último significado, permanecer na cautela contra os falsos profetas. Então, relembro de novo, né? Ser cauteloso. Eu tenho um estudo que futuramente eu vou expor de forma expositiva, que não dá para um dia só, que é em Judas, né? Que é bem interessante, que Judas ele vai falar sobre essa questão, e ele dá o exemplo aí dos falsos profetas, né? Então, ele fala lá sobre a necessidade de guardar a fé, tá? Então, e aí ele vai avisar dos perigos. Então, o cristão tem que ser cauteloso. E nós estamos no período, tá, em que nós devemos ser cautelosos, né? Então você vê aí nos jornais que em muitos lugares onde estão já liberando as pessoas, os comércios, né? Como estava aparecendo em São Paulo, quem já foi lá no Brás sabe que parece um inferno, né? De gente. A gente olha assim de cima das escadas, parece aquele... E já está... Tá, já foi liberado e já está assim desde madrugada, né? O povo já assim nesse perigo. Então o crente tem que ser cauteloso. Então mantenha a sua proteção, tá?
de se prevenir contra esse vírus, né, que Satanás usa como meio também, né, de prejudicar o povo de Deus. Então seja cauteloso, tá? Não vá na onda de todo mundo, correr desesperado, eu tenho que tomar um banho na praia, senão morro. Não, eu acho que um banho na praia não dá para morrer não, fica mais tempo no chuveiro, né? Enche uma caixa d'água, sei lá, alguma coisa, até você ver que está tranquilo e pode ir. Então seja cauteloso. Então cautela em todo sentido. Claro que a gente se preocupa muito com cautela quanto aos ensinamentos bíblicos, permanência fiel e firme na fé no Senhor, mas cautela também diante do perigo que nós estamos, tá? De agir realmente com cautela. Então essa que é a ideia. Então eu deixo aí como final um tipo de apelo, né? 1 Pedro 5,8: sede sobre vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então aí ele vai usar essa oportunidade, é uma grande oportunidade para ele, né, prejudicar o povo de Deus. Então nós devemos ter realmente a cautela de não deixar facilitar para que o inimigo venha realmente se aproveitar das situações. Que Deus nos abençoe.